A palavra democracia, ela nunca foi tão dita, tão repetida, como tem sido citada nesses tempos que vivemos. Quando você fala de mais uma palavra, é porque alguma coisa pode estar colocando em risco. Porque essa necessidade de afirmação e de reafirmação da democracia é porque essa palavra deve estar sendo enfraquecida na prática. Então as pessoas procuram, e aí nos dois sentidos. Você pode falar e pregar a democracia no seu sentido mais límpido e cristalino que a palavra exige, na pureza desse sentimento que é de que se estabeleça uma relação democrática entre as pessoas num país como o nosso, ou você pode usar apenas como um subterfúgio para você abusar dessa democracia. Em nome da democracia, você comete abusos. Não estou me referindo especialmente a ninguém, mas estou falando em tese. Se isso acontece em algum lugar do planeta, você faça o juízo necessário disso. Mas a verdade é que a gente tem ouvido falar muito, não só aqui no Brasil, não, mas no mundo todo, como eu estou dizendo, se usa a palavra democracia como desculpa para se atingir alguns objetivos não tão visíveis. Eu não vou dizer escusos, não quero chegar nesse ponto. Mas alguns objetivos que não estão muito claros, muito à tona na discussão. Mas, enfim, cada um usa do jeito que quiser e nós temos o dever de fazer a devida filtragem para não sermos manipulados nem instrumentos de interesses menores que não os da nossa pátria. Eu estou dizendo isso porque aqui na SIC TV, na Rádio Parecis, no Grupo SIC, nós temos também andado dentro das 4 linhas da Constituição. É isso que um certo cidadão tem falado muito e nós queremos fazer igual. O que é democrático nós apoiamos, o que fere a democracia, mesmo que para atingir alguns objetivos que podem até ser nobres, mas a gente não apoia. Os caminhos, eles têm que ser retos, não podem ser tortuosos, para a gente alcançar, vamos dizer assim, a felicidade geral da nação. Aliás, estamos longe desse sentimento, porque nós temos, e vou dizer mais, no fundo, se nós fôssemos fazer uma análise psicológica dos cidadãos da esquerda e da direita, os dois estão infelizes. Os dois estão sofrendo. Porque não se perde o poder com a cara de felicidade e não se ganha o poder com essa desconfiança toda com cara de felicidade. No mínimo, um constrangimento. Perfeito, professor? Perfeito. No mínimo, um constrangimento. Puxa vida, eu queria ter ganho. Porque tem gente que não tem nada a ver com isso. A grande maioria de quem votou na esquerda não tem nada a ver com essas lambanças. Foi lá, votou porque acreditou. Não participou de nada. Se é que teve alguma coisa mal feita, se é que teve, não estou afirmando, nem posso afirmar, nem vou afirmar enquanto não tiver provas relevantes. Mas é bom que a gente tenha consciência de que essas pessoas todas que apenas votaram por acreditarem não estão entendendo direito o que está acontecendo. Não estão felizes porque gostariam de ganhar a eleição, como foi ganhar a eleição na eleição passada, há 4 anos atrás, quando não havia contestação nenhuma da vitória. Mas, enfim, quer dizer, havia a insatisfação, mas não as desconfianças, né? Muito bem. Como eu ia dizendo, aqui nós temos pugnado pela democracia, pelos atos democráticos. Por exemplo, eu tenho dito aqui incansavelmente, no SIC News e lá na Rádio Parecis, que as ruas pertencem ao povo, que as praças pertencem ao povo. E se o povo quiser ocupar as ruas e ocupar as praças de uma forma ordeira, pacífica, não como nós víamos antigamente, o pessoal saindo às ruas para protestar, queimando a bandeira do Brasil, vocês lembram disso? Está aí um farto material.
na internet para mostrar isso para nós, gente de capuz, no mais horrendo estilo Black Bloc, quebrando lojas, quebrando comércios, invadindo casas comerciais, empresas, saqueando supermercados. Aqueles protestos que eram feitos no passado, aquelas manifestações que eram feitas no passado, nós não podemos apoiar. Agora, nós podemos aplaudir quando o povo quer sair para a rua para declarar o seu amor à pátria, para declarar o seu amor ao país, acima de políticos, acima de pessoas, acima de candidatos, acima de qualquer coisa. O Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Essa frase você já conhece. O que nós não podemos e não apoiamos aqui é, por exemplo, o fechamento de rodovias. Isso está proibido na Constituição, impedir o direito de ir e vir das pessoas. Isso nós não apoiamos. Nós apoiamos aquilo que é a coisa certa. Podemos até eventualmente errar em alguma avaliação, mas sem antes pensar em corrigir. Nós precisamos, e fazemos isso, eventualmente, quando fazemos alguma observação que está equivocada, nós temos o dever e a obrigação de fazer a correção necessária, porque não somos os donos da verdade também. E se nós pegarmos 2 advogados para debaterem determinada questão, muitas vezes até simples, eles discordam. Juízes discordam uns dos outros, ministros discordam uns dos outros nos seus pareceres, porque nós aqui eventualmente não podemos também. E não pode os dois estar certos. Então, isso acontece aqui conosco também, eventualmente, e por isso a gente pede desculpas se em algum momento alguma colocação foi feita e que depois nós tivemos que repará-la, mas melhor que seja assim do que deixar prevalecer a inverdade ou o equívoco. Que belo editorial, Heber. Parabéns. Mas não é para ser, foi uma aberturinha, não é um editorial, mas enfim. Eu gostei. Eu sou da linguagem jornalística, é editorial. É que eu não tenho essa pretensão. É apenas eu abri o meu coração para dizer que nós estamos cobrindo o que está acontecendo nas ruas e nós não podemos. Ainda não existe censura prévia nesse país, embora já tenha havido alguns resquícios disso. Agora, a Constituição nos garante mostrar aquilo que está acontecendo nas ruas. Como eu disse, as ruas, ou a rua é do povo, a praça é do povo. Então nós mostramos e, enfim. Agora, eu só estou muito preocupado, muito triste, porque nós acabamos de sair de uma campanha eleitoral em que candidatos que buscavam a sua primeira eleição ou que buscavam a sua reeleição bateram as portas da população de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Com as mais belas palavras de conforto, de esperança, de ajudar a construir um Brasil melhor, uma Rondônia melhor. Isso também, isso vale para todos, do Brasil inteiro. Estavam lá com o povo, visitando, prometendo, abraçando, pegando criancinha no colo e beijando, prometendo felicidade, prometendo democracia, prometendo representar o povo. E o parlamentar não representa o povo só quando ele está na tribuna, não. Ele representa o povo 24 horas por dia. É como um policial. Policial é polícia às 24 horas do dia. O político que representa o povo, ele representa o povo às 24 horas do dia, até quando está dormindo. E o que nós estamos vendo hoje, com algumas exceções no Brasil, é um silêncio,
um silêncio barulhento. Eu não vou usar o ensurdecedor. Primeiro que é a expressão comum, que todo mundo fala. Segundo, que esse silêncio está me incomodando. Está fazendo barulho nos meus ouvidos. Porque você não vê políticos nem de direita, nem de esquerda se pronunciarem sobre efetivamente o que está acontecendo no país, e especialmente aqui de Rondônia. Os senadores eleitos, os senadores reeleitos, ou políticos reeleitos, deputados e assim por diante. Parece que está tudo certo. O povo nas ruas se esgoelando, se esganiçando, famílias nas ruas, mostrando todo o seu sentimento de brasilidade, de civismo. Pessoas em cadeiras de rodas, senhorinhas em cadeiras de rodas, senhores em cadeiras de rodas, vestidos de Brasil, na praça, de frente ao quartel do exército. E a gente não vê nenhum dos ditos e autoproclamados representantes do povo. Nem para elogiar e nem para criticar. Nem para falar das eleições, nem para questionar as eleições, nem para defender a legitimidade das eleições. Está todo mundo acovardado. Quando há uma semana atrás estavam pendurados no pescoço do eleitor, prometendo mundos e fundos. Covardes, omissos. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo, especialmente aqui no estado. Quando a gente vê alguém numa rede social que se elegeu, é para mandar beijinho e tchau, tchau. Não fala coisa séria. Não fala do que está acontecendo nesse país hoje. Eles que terão a responsabilidade ou de apoiar o novo presidente que vai assumir, ou de fazer oposição, uma oposição séria e responsável. Mas todos calados. O povo está falando sozinho. O povo está sem voz. Olha, começaram muito mal os representantes do povo. Acovardados. Para o homem viver a política, a primeira coisa que tem que ter, o homem ou a mulher, é coragem de assumir os princípios mais básicos que sustentam essa nação. E isso não está acontecendo. Olha, eu teria vergonha de vocês que estão em mandato ainda, que estão em final de mandato, mas o mandato vale até o último dia. E aqueles que ainda não assumiram, mas já estão eleitos e já deveriam estar se posicionando para dizer para o povo, sinalizar para a população de que lado vocês vão ficar. Eu preferia que vocês ficassem ao lado do Brasil, do país, da pátria. Sem interesses em emendas parlamentares, sem interesses em mensalões que já existiram e tomara que nunca mais exista. Sem interesses menores. E agora, não é hora de pensar em A, em B ou em C, em Lula ou em Bolsonaro. Eles são muito pequenos diante da grandeza dessa nação. Se está tudo certo o que está sendo feito até agora, vamos defender o sistema que está aí segurando toda essa situação. Mas se não está certo, vai e proteste. O pecado de calar para o político é o pecado mais mortal que pode existir. Porque ele mostra toda a sua covardia, se negando a fazer coro ao que o povo está falando. Povo da direita e o povo da esquerda. É bom que se diga. Não estou falando só de um lado, não. Estou falando dos dois. Eu quero que eles me provem quem é que está certo. Eu quero que eles defendam e se mostrem de que lado eles estão.
Eu quero saber quem é quem nessa história. Eu sou um cidadão brasileiro e tenho o direito de saber com quem eu posso contar e com quem eu não posso contar. Não importa de que lado eu esteja. Não importa se seja de direita ou de esquerda. Se seja conservador ou seja progressista. Não importa. Tem meia dúzia de políticos falando, mas são justamente aqueles que levam o parlamento para onde querem. Quem está se pronunciando agora é quem conduz a manada. E faz depois os que são silentes hoje votarem do jeito que eles querem. E não do jeito que o povo quer. Esta é a fala de um indignado, decepcionado. Nem começou ainda o próximo mandato. E parece que não está acontecendo nada nesse país, enquanto o povo não sabe para que lado vai. A classe política, principalmente o Congresso Nacional, se calou nos últimos tempos ante tudo o que aconteceu, e aconteceram muitas coisas, doutor Irã, professor. Aconteceram decisões que mudaram a nossa história, não quero nem entrar no mérito se foi certo ou se foi errado, mas eu acho que pelo menos o Congresso devia ter se pronunciado. Quando houve a autorização do ex-presidente Lula para concorrer à eleição, com todas as condenações que ele tinha, que depois foram retiradas, mas toda essa situação, desde muito antes disso, o Congresso Nacional se calou. O Congresso Nacional, o Senado Federal e o Congresso Nacional receberam mais de uma vez, Everton, abaixo-assinados, um deles com 3,5 milhões de assinaturas de brasileiros pedindo providências contra o então iniciante ministro Alexandre de Moraes. Se o Congresso não tivesse sido covarde na ocasião e pelo menos tivesse discutido o assunto, quem sabe não se mudaria o que aconteceu no Brasil. 3,5 milhões de brasileiros, e agora estão assinando de novo, vai chegar a 10 milhões, e o Congresso vai continuar lavando as mãos, como se não tivesse nada a ver com a alma do país que ele representa. Então eu acho que tu está certíssimo no que tu diz. Olha aqui, ó, o Anildo, de Ji-Paraná. Concordo plenamente com você, Everton. Estou aqui em Ji-Paraná assistindo o programa. O Joel Carlos, mais um de Ji-Paraná. Sou de Ji-Paraná e sempre que posso assisto o programa, um grande programa. No que tange a democracia, no Brasil é impossível com um Congresso corrompido e um Supremo fraco. Joel Carlos. Everton. O Júnior Kemper, perfeito Everton, com toda a sinceridade. Fui às lágrimas com o seu discurso. Júnior Kemper. Obrigado, Júnior, pelo carinho. Ismael Cardoso. Pois não, perdão. Muito obrigado, Júnior, pelo carinho e pela sensibilidade demonstrada. Vanderlei Azevedo, concordo com tudo que você disse. Manifestando-se e sem vandalismo, faço de suas palavras as minhas. Parabéns, Everton. É o Vanderlei Azevedo. Sim, Sérgio. O nosso telespectador Ismael Cardoso, também de Ji-Paraná, olha só a audiência que nós temos em Ji-Paraná, está dizendo o seguinte: boa tarde aos dinos. Ji-Paraná está resistindo só, pois até o momento os eleitos sumiram, Everton Leone. Sumiram. Desapareceram. Escafederam-se. Doutor Irã, alguma observação, algum reparo no que eu falei? Presidente, você falou tudo, e eu acho que o programa pode até acabar, depois de tudo isso que o senhor disse. Vamos almoçar. Que é a nossa palavra dos telespectadores, e parece que está tudo certo. Minha gente, não está certo. Tem muita coisa errada nisso aí. E você disse tudo. Eu acho que neste momento, eu acho que até a esquerda, da minha esquerda aqui, concorda com o senhor fala, né, professor Peixoto? Perfeito. Professor Peixoto, homem sábio, com certeza você utilizou da sensibilidade e coaduno com o que você disse. Movimento, você não pode prejudicar o povo. Fechar a estrada, tá errado isso aí. Porque aí você prejudica a economia, você prejudica a população em defesa. Nós temos que estar na rua, sim. Porque a situação do Brasil hoje está uma situação muito difícil.
Eu estive recentemente fora do país e todo mundo está preocupado com essa situação que nós estamos vivenciando. Mas Deus é poderoso. Eu acho que nós, com certeza, vamos ser abençoados por Ele. Nós não podemos mais aceitar que pessoas no poder e que não são punidos por improbidade administrativa assumam o poder. Agora mesmo, governador de Alagoas, preso eleito. Porra, Sérgio Cabral, volta aí de novo para poder aumentar a quadrilha. Então essas coisas, presidente, é que a sociedade brasileira não aguenta mais. Eu estive hoje em frente à companhia de fronteira, ali no Exército nosso brasileiro. 17ª. Lotado de gente, com crianças, mulheres gestantes, pessoas que querem melhor para o Brasil. Nós não queremos derrubar ninguém. Eu acho que esse negócio de A ou B ou C, agora você falou a coisa certa. Cadê os políticos eleitos? Cadê esse povo? Minha gente, vamos nos acordar. Nós temos que saber votar. Até para contestar, né, Ira? Até para dizer, olha, tá errado, tá tudo certo. É isso que a gente quer. A gente quer atuação. A gente quer saber quem é quem. Só isso. Quem é que está contra, quem é que está a favor. E não é contradizer, porque o comentário que eu fiz, eu acho que eu não sei se eu consegui me expressar, não muito é bem. Nem para um lado nem para outro. Se expressou muito bem, presidente. Não é para lado, eu estou defendendo os dois, porque a esquerda, os chamados progressistas, também têm as suas dúvidas, os seus temores. Por exemplo, de um movimento desse não deixar assumir o seu presidente eleito. E eles têm razão em ter esse medo. Embora eu não acredite que isso vá acontecer. Agora, isso é bom também, porque quem vai assumir, sabendo, parei um pouquinho, o povo está alerta. Eu vou caprichar nesse meu governo para fazer o melhor. Porque se o pessoal simplesmente, terminou a eleição, vamos dormir agora, que não tem mais nada para fazer. O político não se sente fiscalizado. Porque ser fiscalizado pelo Congresso Nacional, ele não vai ser. Ele não vai ser. Então é o povo que tem que se manifestar. É uma situação em que, infelizmente, não dá pra gente delegar mais. Presidente. A gente votou porque tinha que votar, mas não dando uma delegação, porque agora vai me representar. Não representa, não. Não representa. Eu sei como é que funciona. E o silêncio hoje, dos dois lados, é a prova disso. É a prova disso. Porque há apreensão dos dois lados. E a gente não vê ninguém se manifestar. Quem está se manifestando é o judiciário, que não deveria estar se manifestando. Deveria estar fazendo sentença, redigindo sentenças. Isso é outra coisa. Professor Peixoto, por favor. Bom, eu acho que foi bem abordado, muito bem abordado o tema por todo mundo que me antecedeu. E eu chamo a atenção para dois ditos. O primeiro deles em relação à ocupação irregular e ilegal das estradas, que é a seguinte: fins não justificam meios. Nunca se esqueça disso. A base da Alemanha nazista foi essa. Um fim justificou um meio. Então, isso é errado. A outra é em relação aos políticos, de um lado e do outro, em que vigora o chamado silêncio sepulcral. Ou seja, dos cemitérios. É o silêncio dos mortos. O pior, professor, que eu diria é o silêncio barulhento. Esse incomoda mais. Mas olha só, o raciocínio meu é o seguinte: a Bíblia é claríssima em relação a um dito que eu trago aqui agora para os senhores que são cristãos e raciocinam dessa forma: conhecereis o homem pelos seus frutos. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. Se o sujeito não está aí do seu lado, estava até ainda agora, como o Everton falou, cuidado, meu amigo. Acautele-se, não confie, porque tem algo estranho. Algo é estranho. Essa é.
que eu tenho. É só isso. É só isso para efeito de colimar o assunto, né? Perfeito. Sérgio. Não, só quero registrar que agora, nesse momento no Brasil, mais de 3.500 cidades estão havendo mobilizações das populações nas ruas. Como o Everton disse, a praça é do povo, as ruas são do povo. As rodovias, na grande maioria dos casos, já foram desobstruídas. Já vamos mostrar a nossa aqui, tá? Mas as manifestações continuam em todo o país. Por exemplo, em Porto Alegre agora está uma multidão. Em Manaus, doutor Irã, uma multidão agora de manhã. No Rio de Janeiro, uma multidão repetindo o que houve anteontem. Então, os brasileiros estão nas ruas. A soberania é exercida pelo povo. A pessoa que pensa diferente é um ledo engano. Agora em Brasília, no feriado, caiu um temporal. Ele disse, pronto, acabou o movimento. Todo mundo na chuva ficou lá. O povo não vai sair das ruas. Não vai sair das ruas. Arno Voigt, lá de Rolim de Moura, nosso querido amigo Arno Voigt, ele tem um programa de sucesso lá na Rádio Rolim de Moura, o Pinga Fogo, e ele está nos assistindo, como sempre, dizendo assim, generosamente: Everton, um dos melhores comentários que você já fez na TV. Sempre fui seu fã e agora muito mais. Parabéns, parabéns, Arno Voigt. Muito obrigado, meu querido Arno. Aliás, torcedor do Grêmio como eu, né? Feliz da vida com a volta do Grêmio à primeira divisão. Grande abraço, Arno. Chico Holanda. Meus amigos, vi a observação que o doutor Irã fez do homem mais poderoso do mundo, concordo, sei quem é, vejo que os políticos eleitos e os que mantêm mandato estão com medo de fazer qualquer tipo de comentário. Chico, se você tem medo, você não pode ser político. Desista, porque não dá certo. Cagão não pode representar o povo, tem que ter coragem. Ele diz mais... Chico Holanda, conversando hoje pela manhã com o deputado Lúcio Moschini sobre a posição dele sobre a insatisfação do povo nas ruas, ele disse o seguinte: para se abrir uma CPI precisa de ter no mínimo de evidências de fraude nas eleições, ou abertura por parte do Ministério Público Eleitoral, processo de investigação, mas que demora em torno de 2 a 3 anos. Chico, negócio de CPI, ninguém acredita nisso, ninguém quer perder tempo com isso, não vai acontecer nada. O que precisa só é saber, e isso é legítimo, o governo que se elegeu tem que saber que o povo está atento. E ele só vai ficar atento se o povo se mostrar nas ruas. Porque se depender dos políticos, não vai ficar sabendo, está tudo bem, está tudo certo. A hora que alguém sentar diante do presidente da República, para alguma audiência, vai tratar de dinheiro, de emenda... Vai tratar da ponte, vai tratar da estrada, entendeu? Não vai tratar do Brasil. Pelo contrário, está tudo certo, está tudo bonito, porque não vai ter peito para dizer, presidente, está tudo errado. Para ser político, não pode ser cagão, infelizmente. Olha aqui, para representar o povo, gente, para você carregar uma massa sobre as tuas costas... Você tem que ser forte, seja homem, seja mulher. E muitos assumem essa responsabilidade sem poder carregar o povo no cangote. Não tem essa coragem, não tem essa força e não tem essa fibra. Deixa eu ver aqui quem é que mais está nos acompanhando, só para a gente não perder o fio, que eu vou chamar imagens agora da movimentação. O Alex Neto, deixa eu ver aqui, nem tudo eu posso ler, viu, gente? Tem coisas aqui que eu tenho que fazer uma censura prévia. Lamentável, uma autocensura prévia. Isso eu posso fazer. Porque senão a pessoa... Eu nem sei o que o Alex escreveu, por favor. Não é com relação a ele. É que às vezes as pessoas mandam aqui para cá algumas insinuações ou afirmações que precisam ser checadas. E isso, na verdade, não é nem censura prévia, não. Isso é responsabilidade. Perfeito, professor? Porque seria temerário da sua parte falar sem arrepio a lei. Mesmo, foi o fulano que falou. Mas quando eu digo isso, eu tô assinando embaixo Partícipe. O que ele está dizendo. Então eu peço desculpas aos senhores, porque daí aí é a questão jurídica e que a gente não pode
aquela coisa, eu posso falar o que eu quiser. Só que na hora que eu falar o que eu quiser, eu vou sozinho lá responder, ninguém vai comigo. No máximo, algum advogado me cobrando os olhos da cara. Não é? Isso mesmo. Então tá. Meus amigos, aqui fala agora o Alex, agora que eu vou ler o que o Alex está dizendo. Vamos ver se eu posso ir até o fim, mas ele é gente boa. Meus amigos, nós temos 14 novos deputados em Rondônia, totalmente inerte aos atuais acontecimentos do país. Muito bem, os anjos no céu fizeram assim também. Ficaram do lado de... Aí eu não vou entrar nessa parte, tá, ô Alex? Tá? Eu não quero discutir quem é o bem e quem é o mal aqui, porque não cabe, especialmente do jeito que tu colocou aqui. E a gente, seguinte, os dois lados têm as suas razões. Nós temos que entender. Podemos até combater, podemos discordar, não é? Mas mantendo sempre o nível, eu sei, tu não baixou o nível não, mas não é bom eu não te expor, tá bom, Alex? Olha aqui, ó, o Chico Holanda volta, exatamente, Everton, entendo que essas manifestações para mostrar ao presidente eleito Lula que o povo não está adormecido, não aceitará mais desgovernos feitos por quem quer que seja. E aí ele lembra os governos anteriores do PT. Isso é perfeito, isso eu acho perfeito. Eu acho que vocês concordam comigo. Porque se o povo passa a eleição, está insatisfeito, mas vai para casa dormir, o cara que ganhou a eleição pensa, tá tudo certo. E não tá tudo certo. Há algum temor, há desconfianças. Então cabe agora a quem ganhou a eleição dissipar essa desconfiança, mostrar que não há nenhuma razão para ter medo. Que o povo pode ficar bem, porque nós vamos continuar com a democracia imperando nesse país, voltando à democracia talvez de 6 meses atrás, pouco mais, né? O estado pleno de democracia, poder voltar jornalistas que estão fora, hoje evadidos do país para não serem presos, não é? Gente que está presa sem amparo legal na lei, ser solta, e nós temos presos políticos no Brasil hoje, lamentavelmente, por crime de opinião. Deputados, né? Deputados com a sua imunidade parlamentar rasgada, destruídas, não é? Então nós temos que retomar isso, e acho que até deve ser um gesto do próprio presidente, para demonstrar que quer paz, que quer que o país volte à normalidade. E que a gente continue vendo as nossas estatais tendo bilhões de lucro, não é? Que a gente acabe com agora, o que estão chamando agora de emendas do relator, né? Que antes era o orçamento secreto, agora já é a emenda do relator, que já estão pensando em manter. Essa hipocrisia toda que a gente está vendo acontecer aí, né? Passou a eleição, não deu 24 horas, já começaram a chamar orçamento secreto de emenda do relator, para dar agora o verniz da legalidade, ou da moralidade, melhor dizendo, porque legal mas dando o verniz da moralidade em cima de alguma coisa que deixa algumas desconfianças, ou que pelo menos eles pregaram isso o tempo todo, dizendo que era imoral. Então, por favor.